programa Alegria de Viver para você hoje. Nós estamos iniciando o nosso programa com muita alegria no coração, trazendo a obra linda, belíssima de Ramiro Gama, que é a biografia de Chico Xavier. Estão todos convidados a conhecerem, a assistirem os programas anteriores, porque tem muito ensinamento, muitas coisas boas. Nós aprendemos sempre com as experiências do nosso querido Chico. No programa anterior falamos sobre a ponte. Você já foi ponte? Você pensou sobre isso? Sobre a sua vida, sobre o que você tem feito? E se você realmente é uma ponte? Se você não está entendendo nada, assiste o programa anterior. Mas se você já assistiu, eu espero que você tenha pensado sobre esse assunto. E que caso você não tenha sido ponte ainda, que você se anime, que você modifique a sua conduta e que você lembre que é muito importante que você seja essa ponte. E hoje nós daremos continuidade, estaremos entrando num novo capítulo. Então, acompanhe conosco. Eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Todas as vezes que nós temos a alegria de estar aqui no nosso Alegria de Viver, recordamos as coisas boas que nós já pudemos aprender com as diversas obras que foram lidas, comentadas, todas elas da autoria dos espíritos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Mas a alegria nesta etapa é maior, por quê? Porque também, não apenas sobre o conteúdo espiritual, sábio, profundo, que as entidades trouxeram através do médium Francisco Cândido Xavier, nos está valendo. Nós estamos aprendendo muito com aquilo que o próprio Chico viveu. A sua vida é esse exemplo. Aquilo tudo que os espíritos falaram através das suas mãos, nos livros que escreveram, representa para nós conteúdo primoroso, riquíssimo. Mas a vida do Chico, contada pelo Ramiro, que com pouca chance de erro, foi o primeiro dos seus biógrafos a escrever uma biografia sistemática, contando as histórias de Chico. Na verdade, não é bem uma biografia, são relatos de casos da vida do Chico, já adulto principalmente. É a primeira que nos traz essa riqueza da prática da vida. Não é da disciplina do médium no trabalho da psicografia, a fidelidade aos conceitos espirituais que os espíritos estão transmitindo. Não, é a prática, é a colocação em seu dia a dia das atividades diárias no comportamento humano que nós estamos aprendendo que Chico era, de verdade, esse arauto, essa alma escolhida pelas suas virtudes para representar tudo aquilo que na outra existência ele também havia sido ponte para nos trazer, como Allan Kardec, o Consolador prometido. Uma coisa ele criou, o mundo espiritual, através de Kardec, traz a base, a estrutura, e a outra é a pavimentação da ponte feita na prática. Você vai ver Chico Xavier vivenciando aquilo que, na sua encarnação anterior, que Allan Kardec representa, ele pôde trazer na teoria. E aqui, no dia de hoje, nós vamos continuar para tratarmos de um tema que tem alguma correlação com o tema do programa anterior. Porém, é uma correlação não de conteúdo, de essência, mas de história. Para tratarmos desse tema, eu me recordo de uma situação interessante que aconteceu em nossa família. Como eu já contei aqui, meus pais, eles são pessoas simples, de uma vida confortável, sem excessos, sem abundâncias, mas uma vida digna, uma vida honrada de trabalhadores. Minha mãe era professora primária, meu pai trabalhava no Banco do Brasil, depois de uma juventude que ele trabalhou nos Correios. Então, casaram, se mudaram para uma cidade do interior e, com o passar dos anos, vieram os filhos. Com isso, dentro da estrutura bancária, que meu pai, na época, fazia parte, havia possibilidades de se subir na carreira dentro do banco através de concursos que o banco fazia periodicamente. E esses concursos
eram abertos a todos os funcionários. E os funcionários podiam se inscrever, tinham que estudar as apostilas. Eu me recordo que eu ficava estudando com meu pai, as apostilas dele, eu ficava também na mesa fazendo as coisas junto com ele. Eu tinha, sei lá, 7, 8, 9 anos, eu ficava lá também querendo resolver os problemas de lógica, os problemas de raciocínio rápido, junto com meu pai, né? Eu não sei se eu mais atrapalhava ou ajudava, mas eu estava lá para estimular meu pai. E meu pai tinha que fazer o quê? A prova era estranha, era uma prova que você tinha um tempo curto para fazer, você tinha, vamos supor, 40 questões para fazer. E todas as questões, elas tinham um peso que correspondia à quantidade de pessoas que havia respondido aquela questão, dividido pelo valor da questão. Ou seja, quanto mais pessoas respondessem a mesma questão, menos ela valeria. Vamos supor, de 40 questões, cada questão valia 1. Se a primeira questão foi respondida por 200 pessoas, eles pegavam 200, ou 1, e dividiam por 200. A última questão, que valia 1, ela tinha sido respondida por, sei lá, 50 pessoas. Então eles pegavam 1 e dividiam por 50. Ou seja, a última questão, respondida por menos pessoas, valia muito mais no peso das questões. Essa era a estrutura. Então meu pai, como todos os funcionários, se preparava e fazia. Chegava no dia da prova, ia lá fazer o exame. Aí ia lá, respondia. Não dava tempo, porque era um tempo curto, 30 minutos, para responder 40 questões. Você tinha menos de 1 minuto por questão. E meu pai não passava. E não passava. E não passava. No outro ano fazia de novo, e não passava. No outro ano fazia de novo, e não passava. Minha mãe falava para ele assim, faz diferente. Por que você não começa de trás para frente? Ah, não sei o quê. Meu pai não... Aí ele ia lá, fazia do jeito que todo mundo faz, e não passava. Aí ele ia de novo, fazia tudo. Aí foi passando o tempo, e o banco ia acabar com essa situação de promoção através de carreira, com este tipo de teste. E aí um amigo do meu pai falou para ele assim, escuta, por que você não começa de trás para frente? Meu pai falou assim, boa ideia. Minha mãe falava para ele toda, e ele nunca deu. Aí um amigo falou, por que você não começa de trás para frente? Talvez um amigo do próprio banco, né? Ele falou, vou tentar. Aí foi para a última vez que eles iam fazer aquele concurso. Meu pai começou a fazer a prova de trás para frente. Qual foi o resultado? Ele passou. Ele passou. Ele já tinha feito uns 8 ou 10 concursos e não tinha passado. No último concurso que existia, quando ele resolveu fazer aquilo que minha mãe dizia para ele fazer desde o primeiro, ele passou. E por quê? Porque normalmente a pessoa pega a prova, né, da folha 1 e começa. Responde. Tem 30 minutos para fazer 40, 50 questões, é menos de 1 minuto por questão, então lê rapidinho e já vai fazendo. E obviamente, quanto mais pessoas fazem as primeiras, menos elas vão valer. Quando chega no fim, o que acontece? Ou você vai chutar, ou você não faz. Então as últimas questões da prova eram feitas por muito menos pessoas. E muitas vezes feitas de forma canhestra. Se você começasse de trás para frente, o tempo que você tem, você ia fazer questões lá do fim que iam valer mais. Iam ter um peso maior na nota final. Porque você chutou as do começo, mas você começou a fazer do fim para trás, para frente. E aí você foi aprovado. Que interessante. Eu tenho certeza que você já passou por essa experiência. Você foi ao médico, você está com um problema de saúde, o médico fez o exame, te deu uma receita e você chegou em casa e falou assim, mas esse remédio aí, tô chica, gente, eu não vou tomar. E não toma o remédio. Ou o médico falou assim, o senhor tem que tomar esse remédio por 7 dias. E você fala assim, aí eu vou tomar, já comprei, eu vou tomar o primeiro, o segundo, o terceiro dia já tô bom. Aí não vou tomar mais não, que esse negócio faz mal para a saúde da gente. Ou então, você não tem médico. Isso acontece com muita gente.
Você não tem médico na cidade ou não tem médico disponível, você fala que está sentindo uma determinada dor, Solange, e aí alguém fala assim, meu pai fazia um chá de tal planta assim assado que era porreta, eu tomava isso, sarava. Você está com a informação. Você, mas eu vou ficar fazendo chazinho? Então, eu vou ter que procurar alguma outra coisa. Vou ter que ir atrás de um enfermeiro, vou bater na farmácia. A pessoa deu para você a informação. Você talvez não esteja sabendo, mas aquilo pode ter sido inclusive a inspiração de um bom espírito que está dizendo para a pessoa te ensinar a fazer uma coisa. Ela foi ponte, né? Daquele programa anterior que nós falamos. Mas e você acredita nisso? Você leva isso em consideração? A maior parte das pessoas não faz a mínima, não dá a mínima importância. Você aconselha alguém, você lembra que eu contei aqui que o nosso amigo estava com dor no abdômen e disseram para ele, já tinha ido no hospital, o médico examinou o cara, mandou ele para casa dizendo que aquilo era uma infecção intestinal, que ele tinha comido alguma coisa estragada. No dia seguinte, eu encontramos com ele, Deus nos levou lá para a gente ser ponte, para salvar a vida desse carinha. E falou para ele, não, isso aí não é infecção, isso é apendicite, vamos para o hospital. Levei o cara para o hospital porque estava sem carro, levamos ele ao hospital e de verdade ele foi operado no dia seguinte, porque senão ele morria. Agora, quantas vezes a gente já foi objeto de informação ou coisa boa, que alguém nos deu um conselho e você fala, esse cara não sabe nada, fica falando bobagem. Quantas vezes falamos para as pessoas, tomem cuidado, não fiquem tomando coisas que você não sabe de onde veio, que não tem ninguém que ainda estudou para saber os efeitos. Que besteira, isso daí não. Isso aí é seguro, a televisão está falando. E depois o resultado é trágico, como está sendo trágico. Estas são coisas interessantes. Porque muitas vezes a gente tem uma visão errada da vida ou das situações e nós estamos esperando que alguma coisa nos informe o caminho correto. Porém, essa alguma coisa às vezes vem de uma situação que a gente não está esperando. Às vezes é o funcionário, é o jardineiro, é a empregada, é uma pessoa que você considera inferior na sua esfera de importância na vida, que vai te dar aquilo que você está esperando. E então você aceita? E então você leva em consideração? Você é capaz de ter uma atitude positiva? Falando agora mesmo do meu pai, que não foi capaz de aprender com a minha mãe os conselhos que uma dona de casa lhe estava dando, e foi aprender com um estranho a mesma coisa, e foi a única coisa que deu certo. Esse mesmo meu pai, um dia vindo de viagem de Bauru para a cidade onde nós morávamos, ele estava muito calor, ele abriu a janela do ônibus e aquele vento ia batendo no seu rosto. Quando ele chegou na nossa cidade, ele estava se sentindo com o rosto entumecido e o rosto gelado, por causa do vento. Ele começou no dia seguinte a ter uma dor terrível na cabeça, uma dor que ele não esquece até hoje. E ele tinha que trabalhar, ele tinha que cuidar da família, ele não podia sair do emprego, então ele trabalhava. Quando o sol levantava de manhã, aquela luz entrava no olho dele, ele começava a sentir a dor aumentando com a claridade. Aí, meio-dia, ele estava estourando, ele tomava remédio, punha aquelas banhas de óleo quente, luz infravermelha, nada resolvia. Uma semana sofrendo, atendendo o público. Meu pai era caixa de banco. Na cidade onde nós vivíamos, na cidade de Birigui, havia a carteira agrícola, ou seja, havia muitos produtores de sítio, de roça, que tinham conta no Banco do Brasil. E a carteira agrícola atendia muita gente no balcão. Então os roceiros, os sitiantes, os chacareiros iam lá com a roupa de chacareiro, suja de terra, aquelas unhas cheias de terra, porque ele mexia na terra. Eles iam no banco desse jeito. Aí um belo dia, estava um homem lá, vendo meu pai atendendo, e aí o rapaz disse, desse tipo, vestido dessa coisa, de roça: escuta, Miguel, você tá aí com uma cara, tá sofrendo, você tá com dor? Aí meu pai falou assim: você não imagina, faz uma semana que eu tô com uma dor terrível na cabeça, uma dor aqui no rosto, que eu não sei o que é,
Não pude ir no médico ainda, mas já fiz de tudo, já pus água quente, já pus óleo quente, já pus lâmpada infravermelha. Falei assim, vou te ensinar um remedinho. Falou pro meu pai. Sabe barbante de algodão? Sei. Você pega um barbante de algodão, põe fogo na ponta, até que fica só a brasinha. Aquela brasinha vai começar a soltar uma fumacinha. Você chega na sua casa, pega esse algodão, fica num lugar e vai cheirando essa fumacinha. Vai cheirando. E essa fumacinha vai curar você. Nossa, que coisa mais antimédico, né? Você vai no consultório do médico, o médico fala assim, vai lá, pega um algodão, uma barbante de algodão, vai cheirando a fumacinha. Você denuncia esse cara no CRM. Mas meu pai não. Meu pai, que não tinha ouvido minha mãe, tava com tanta dor que ele ouviu esse cara. Bom, do jeito que eu tô, ele tinha vontade de ir num lugar e pedir pro cara rasgar aqui para tirar o que tava lá dentro, de tanta dor. Meu pai, no fim de semana, comprou um rolo de algodão, de barbante de algodão, ficou lá numa dispensa que na nossa casa existia, cheirando algodão. Ficou cheirando. No começo começou a sair uma aguinha do nariz. Ele pôs jornal no chão e o cara falou assim, você aguenta, vai arder, mas você vai aguentando. Ele começou a cheirar o algodão. Meia hora depois, ele começou, aquela gosma começou a descer pelo nariz dele, esverdeado. Aí, teve uma hora que ele deu um espirro. Quando ele deu um espirro, ele sentiu como que isso fosse, ele fala, parece que pegaram uma adaga, uma faca, enfiaram aqui nele, e nesse espirro pulou fora uma bola verde, assim, caiu no chão onde estava o jornal. E a partir daí começou a descer, ele estava com sinusite. Drenou tudo. E ele continuou cheirando o algodão. E ele sarou. Nunca mais ele teve nada com barbante de algodão. Que ele ouviu de uma pessoa da roça e que ele levou a sério. Essa pessoa da roça era minha mãe ou era o amigo que disse para ele, começa de trás para frente a prova. Todas estas pessoas são pontes, estão nos anunciando, estão nos enviando alguma coisa. Nós fomos ponte quando comentamos com o nosso amigo, isso daí é apendicite, eu não sou médico, nem a Solange. Nós somos apenas companheiros de jornada que temos um pouquinho de experiência. Mas não, isso não é infecção intestinal, você não teve vômito, você não teve diarreia, só um pouquinho de nada. Isso não é o hot dog estragado que você comeu, isso é apêndice que está inflamado. Corre para o hospital, que senão você vai morrer. Aí, né, ele acatou. E ele acatou e isso salvou a vida dele. Porque ele acatou. Não fomos nós que salvamos a vida dele, nós demos um palpite. Mas que ele podia ter dito, vocês não são nada, você não é advogado, você é só advogado, você é pintora, estamos aqui para fazer, botar moldura na tela, você não entende nada de medicina, você fica dando palpite. Eu sei que comi uma coisa estragada, eu já fui no hospital, eles já me deram, eu estou tomando remédio, tá vendo? Ele podia ter feito isso, mas não. Ele falou, olha, eu vou levar a sério isso. E ele se salvou. O hospital viu que ele estava com apendicite e fez a operação. Então você percebe que Deus nos ajuda de muitos meios, por muitos caminhos, de muitas maneiras. Mas não tira de nós a liberdade de a gente aceitar ou não aceitar aquilo que está nos chegando por caminhos tão distintos, tão diferentes. No livro do Espírito Lúcius, que ele sofreu bastante para escrever através de mim como médium, o livro se chama Esculpindo o Próprio Destino. Ele tem uma passagem interessante, é um romance, que está disponível nas pessoas que quiserem lê-lo, é muito interessante, podem adquiri-lo. E essa aquisição é feita na editora ID, na cidade de Araras. Nós não temos nenhum tipo de negócio, não vendemos livro, não recebemos dinheiro, absolutamente. Mas nessa história, uma das partes da história, conta a história de uma senhora que durante a noite, num sonho, ela é avisada para ela se preparar, que ela ia começar a passar por uma situação que ela havia pedido, que era necessário para ela resgatar. Ela acordou no dia seguinte, foi num velório de uma pessoa querida, que ela não podia estar convivendo, mas ela tinha sido amante. E quando saiu do velório, ela estava com dor de cabeça. Aí ela foi numa farmácia.
passou na farmácia de um conhecido e pediu, você tem um remédio para dor de cabeça? E o rapaz falou assim, tenho sim. Foi lá no fundo do balcão buscar o comprimido. Enquanto ele estava buscando o comprimido, ela olhou para o lado, assim, na parede da farmácia, na parte de dentro, Solange, tinha um cartaz de uma moça seminua com a mão no seio. Essa senhora, então, olhando esse cartaz, ela disse assim, credo, estão fazendo propaganda de filme pornográfico até dentro da farmácia. Que coisa horrorosa, onde já se viu uma coisa dessa? E aí ela olhou em cima do balcão, tinha uns folhetos com a mesma mulher, né? Ela não estava... A dor de cabeça era tanta que ela não quis nem saber de ler o folheto, ela só viu a mulher de seio de fora. Aí chegou o rapaz da farmácia que ela conhecia e falou assim, você, fulano, que coisa feia, vocês estão na farmácia aqui, atendendo o público e põe esses cartazes fazendo propaganda de mulher sem roupa, mulher pelada, onde já se viu? Isso aqui não é lugar de uma farmácia de gente honesta, gente correta. Aí o rapaz deu uma risadinha e falou, não, dona Leonor, não é não. Isso aqui é um programa que ensina as mulheres a prevenir sobre o câncer de mama. E ela está mostrando como fazer a palpação da mama na hora do banho, etc. Para a pessoa se preservar. Porque se descobre um tumor, um caroço estranho no seio a tempo, no começo, a pessoa não tem que ficar sofrendo muito tempo depois, nem corre mais risco de vida, faz uma cirurgia. Assim, então esse negócio é para ensinar a gente? A senhora nunca fez isso? Não estou nem sabendo, disse a dona Leonor. Então a senhora leva esse folhetinho aqui, a senhora lê o folhetinho que ele explica como é que a senhora, durante o seu banho, a senhora apalpa a região da mama para ver se tem algum nódulo. É mesmo? É mesmo, é para isso. Então eu vou ler. Botou na bolsa, foi embora para casa. Chegou em casa, ela foi tomar banho e começou a fazer a palpação e ela descobriu que tinha um caroço. Você entendeu? Ela teve um sonho na noite anterior, que o espírito lhe informava que ela se preparasse, que ela ia começar uma trajetória muito importante, que ela havia pedido, que era necessário. Aí ela teve a dor de cabeça, foi na farmácia. Na farmácia, o que ela encontrou? Alguém desconhecido, num movimento desses de fraternidade humana, tinha feito um estudo para ensinar as pessoas a fazer o exame, o autoexame do seio, para descobrir se tinha nódulo ou não. Ela estava ali no balcão e achou que aquilo era uma propaganda de um filme pornográfico, de algum tipo de conduta que não era decente para ficar numa farmácia. Ela nem imaginou que aquilo podia ser para ela. Aí o rapaz veio e explicou para ela, deu um folhetinho, então alguém imprimiu folhetos, fez o cartaz, puseram nas farmácias, nos locais públicos para as mulheres saberem. Ela então pegou o cartaz, o folhetinho, foi para casa e fez o exame e constatou que estava com um nódulo no seio. Ela aprendeu. E a partir daí que ela começa o trabalho para se tratar. E toda a vida dela, aquilo que falamos no programa anterior, deu uma curva, né? A curva na vida dela, na vida da filha, a partir desse momento. Mas tudo estava à disposição, o aviso dos espíritos, a orientação na farmácia, um folhetinho, ensinando a pessoa. Ela podia ter dito, não pega esses negócios, o que vão dizer de mim se me vir com um cartazinho desse dentro da minha bolsa, uma mulher sem roupa, vão achar que eu sou pervertida. Ela podia ter falado assim. Meu amigo podia ter dito, não, você não entende de medicina nenhuma para falar que isso é apendicite, isso é bobagem, isso é hot dog estragado. E ele tem um treco depois. Ou meu pai poderia ter dito, não, esse negócio de cheirar fumaça de barbante de algodão, isso não leva a nada, isso eu vou ficar intoxicado, o povo fala assim, né? Intoxicado. Você acha que o médico que te deu o antibiótico vai trabalhar contra você, você toma só 3 dias, fica bom um pouquinho e para de tomar o restante, depois piora. Porque a bactéria fica mais fortona com um antibiótico que você não acabou de matar bem matado. Existe um tipo de cobra que você tem que cortar a cabeça dela e enterrar a cabeça. Sabe por quê? Porque mesmo morta, a cabeça anda sozinha. E aí alguém pode pisar nas presas que estão expostas e ser contaminado pela a cobra morta. Então tem um tipo de cobra que você corta o pescoço dela, a cabeça, você enterra a cabeça junto com o corpo, porque senão a cabeça anda sozinha, é capaz de alguém se machucar.
É assim. Então você vê, né? Tem coisas que se você não acredita, você vai ficar pior. É isto que nós estamos aprendendo com a mensagem que nós vamos ver hoje. As coisas estão a nosso favor, estão disponíveis para nosso aproveitamento. Mas quem diz que a gente às vezes quer? Não é, Solange? Exatamente. Hoje nós vamos entrar no capítulo que se chama A Gargalhada do Rio. É, a gargalhada do rio. Que é a gargalhada, vamos dizer assim, a gargalhada do destino que a gente às vezes deixa que aconteça. Exato. E eu queria lembrar vocês que esse capítulo é o 39. No programa anterior, nós fizemos o capítulo 36. Então, nós vamos dar uma pulada em alguns capítulos, porque eles não são tão bons para gravação no vídeo. Você pode ler, se você tem livro, coisas muito boas. Você leia, fique à vontade. Agora, voltando a esse assunto, Solange, lembra de uma coisa. Quantas vezes você se queixou uma pessoa próxima sua de que a sua casa estava um furdúncio, uma confusão, e a pessoa falou assim, você faz evangelho no lar? Ah, não faço essas coisas. Então, vai tomar um passe. Vai lá na casa espírita, toma um passe. Ah, não, eu não gosto desses negócios de espiritismo. Bom, tá bom, então não vá. Mas continue com o furdúncio. Ou uma pessoa que está vendo coisas, está em desequilíbrio. Você fala, por que você não vai tomar um passe? Não acredito nessas coisas. Ah, você acredita no desequilíbrio. Isso sim você acredita, mas na solução... Não, eu preciso ir no psiquiatra, eu preciso ir no médico. Quando na verdade muitas vezes o problema não é do médico. O médico dá um remédio químico, que às vezes mascara o sintoma. Mas muitas vezes a causa não é aquela. A causa é vibratória, é o mundo espiritual que está produzindo. E quando você vai à casa espírita e o mundo espiritual afasta por algum tempo a presença negativa do lado da pessoa, os efeitos diminuem. A pessoa melhora. E o que ela faz? Ah, para de rezar. Eu não vou mais não, já estou boa, já fiquei boa, está ótima. Por um tempo. Mas, se você tem a possibilidade de receber de novo entidades inferiores, você vai voltar a ficar pior. É natural, não é punição, não é vingança. Jesus disse isso. Então, quando você estiver passando por alguma situação dessa, se alguém te sugerir que você vá ao centro espírita, assista uma vez por semana a palestra, faça um tratamento espiritual, vá mesmo, porque você não vai ficar pobre, não é tudo de graça, você não vai ter que se comprometer com ninguém e se tornar espírita, você pode continuar sendo a religião que você quiser, mas você vai estar tratando de uma forma que outros lugares não vão tratar você. Dê uma chance. Faça com que isso possa ser útil para você mesmo e quem sabe, a partir desse processo, desse primeiro passo, você vai aprender coisas que você nunca tinha imaginado. E a partir daí você vai mudar toda a sua vida, por sua própria vontade. Não porque os espíritos vão se impor a você, você mesmo vai discernir. Então, o capítulo de hoje vai nos falar sobre isso. Fala, Solange. Já vou acrescentar, já que você está falando sobre isso, que nós já passamos por isso várias vezes, no sentido de, às vezes, aconselharmos as pessoas a tomarem um passe, como disse o André, fazendo uma cirurgia espiritual, e as pessoas às vezes não aceitam, sabe por quê? Porque são da nossa família. Às vezes é muito mais fácil você servir de ponte, você dar um conselho, ou você sugerir alguma coisa para uma pessoa que é estranha do que para alguém na sua família, porque muitas vezes nós não damos ouvidos às pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas com as quais nós convivemos. Aquele ditado de que santo de casa não faz milagre, ele é bem propício, porque muitos de nós não dão valor a isso. E às vezes vem uma boa notícia, vem uma informação importante através de um ente querido, como foi o caso lá da esposa da mãe do André, falando pro pai dele, por que você não começa o seu teste de trás para frente? E a pessoa não dá ouvidos, por quê? Era de alguém da família, era de santo de casa. Ele foi ouvir, ele foi levar a sério isso quando ele ouviu de um terceiro, alguém que era de fora. Então nós temos muito disso. Vamos ficar atentos, porque às vezes os espíritos amigos utilizam dessas pessoas que são próximas a nós, justamente para nos guiarem, nos ajudarem, nos darem alguma notícia importante. E se nós estivermos abertos, como disse o André, nós seremos muito beneficiados.
Então, e o capítulo de hoje vai falar sobre esse assunto. Dentro disso que você está falando, Solange, eu estou pegando aqui no Livro dos Espíritos a pergunta 785 do Livro dos Espíritos, que a lei, nesse capítulo, nós vamos ter a lei de progresso. Kardec, na questão 785, pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? Nosso progresso. Progresso moral, progresso material. Qual é o maior obstáculo? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Vou ouvir de um sitiante, o que ele entende de medicina? Minha mulher, o que ela vai dar palpite? O que ela entende de concurso? Esses dois gaiatos que vieram lá para me dizer que eu tô com apendicite, quem são eles? Nem enfermeiro eles são. Orgulho. O orgulho impede que a gente progrida. Ao invés de você ser humilde e dizer: não, eu vou tentar então, vou ver se vai dar certo. E aí dá certo. Aí sai a bola de pus que estava fazendo a pessoa ficar louca. Meu pai dizia: eu ia ficar louco. Eu tinha vontade de esganar quem chegava no balcão para eu atender naquela hora. Eu tinha uma dor terrível. Então. E ele sarou. Nunca mais meu pai teve sinusite. Nunca mais. Depois disso. Né? Vamos então agora, Solange? Agora vamos. A gargalhada do rio. Vai no rio da gargalhada? Vamos ver se dá ou não? Vamos ver o que acontece. Passávamos os três sobre uma ponte. Quem são os três? Eu, ou ele chama de nós, né? Nós, a nossa esposa e o Chico. Tava o Ramiro Gama, a mulher do Ramiro Gama e o Chico andando, quando eles passaram sobre uma ponte. Lá embaixo, um rio encachoeirado sorria e gargalhava. Aquele barulho, aquela água passando, né? Paramos para melhor sentir a mensagem do rio. Nossa companheira, a esposa dele, nos recordou a cena do livro A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, um escritor que escrevera essa obra. E nessa obra, um personagem principal de nome Jacinto, cansado da vida barulhenta das cidades, ele se muda para a roça a fim de gozar o silêncio das serras e medicar-se com o ar puro dos ambientes campestres. Quando ele chega lá no campo, ele toma algumas medidas que a Solange vai ler para nós. Lá na sua propriedade, providencia uma série de medidas higiênicas favoráveis a seus empregados. Ele coloca banheiras nas casas dos roceiros. Esta a primeira providência, por achar que a falta de banho concorria para multiplicar as enfermidades. Ele tinha noções de higiene que vieram da cidade com ele. Ele tinha aprendido a necessidade de tomar banho, a necessidade de cultivar a limpeza das vestes, a tirar a poeira dos lugares, a não deixar aquelas cracas ficarem crescendo no corpo, junto com o suor. Você sabia? Presta atenção, informação útil. Efemérides espíritas. Você sabia que o seu travesseiro, depois de alguns anos que você usa aquele travesseiro, 25% do peso desse travesseiro é composto de ácaro, de tanto que fica os bichos lá comendo, porque a nossa raspagem do rosto, do cabelo, naquela área do travesseiro, ela solta pequenas ferpinhas de pele. Descama. Pelo atrito natural. E aí, isso é comida. E os ácaros vão comendo. Isso que fica lá. Então você já imaginou? Você não imagina, você tem na sua casa um travesseiro. Esse é o travesseiro que eu mais gosto. Eu tenho ele faz 15 anos. Não durmo sem ele. Você abraça os ácaros e dorme com os ácaros todo dia. E por que você não troca? Não, porque é tão gostoso esse meu travesseiro. Estou acostumado. Se eu dormir com outro, eu não durmo direito. Então, você é quase um acarão. Junto com um monte de filhotinho do acarinho que está ali. Você já está criando, né? Esse homem que havia morado na cidade, sabendo de todas as necessidades do corpo, de higienização, que muitas doenças são fruto da falta de higiene, ele vai para o local, compra lá a sua terra, tem os seus empregados e ele toma a medida qual? A medida de colocar uma banheira em cada casa. Isso. Para que as pessoas pudessem se banhar.
Era a banheira, enchia da água, entrava lá, se ensaboava, né? Tirava sujeira. E aí ele achava que isso ia resolver o problema da insalubridade. Uma das medidas para resolver a insalubridade dos próprios funcionários ou dos empregados da roça. Vamos continuar então vendo o que o Ramiro Gama está contando. Vamos lá. Seu companheiro de jornada dá risadas, né, dessa preocupação. Você, Jacinto, preocupado em botar banheira na casa desse povo? E ambos, ao passarem sobre uma ponte, debaixo da qual corre um rio barulhento, borbulhante, reparam que ali também passam muitos de seus assalariados com as vestes sujas e a pele encardida por falta de banhos. Veja, Jacinto, diz o companheiro de viagem dele. Veja, Jacinto, eles passam aqui em cima, vivem sujos porque querem. Não parece para você que esse rio está dando gargalhada desse povo sujo? E Chico, concluindo a cena que a companheira memorava, diz o seguinte: tem razão. O rio está até hoje dando gargalhadas, rindo-se ao ver-se com tanta água e apelando para nós, a fim de que não venhamos a mergulhar na sujeira de nosso próprio pretérito, disse o Chico, terminando a conversa. Ou seja, as pessoas que estavam vivendo na roça tinham um rio abundante e cristalino onde podiam se banhar, mas continuavam sujos. E o amigo do Jacinto está dizendo a ele, ridicularizando a sua preocupação de botar uma banheira dentro de cada casa. Se o povo não toma banho no rio, vai tomar banho na banheira, vai continuar sujo. Eles não querem saber disso. E então ele diz, o rio está dando risada, está dando gargalhada, porque ele está à disposição e ninguém aproveita. De graça, né? Vai lá se banhar, lavar roupa lá no rio. Vai lá tirar sujeira, impureza. 1 vez por dia, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Mas eles gostavam de viver na sujeira. Quando nós estamos passando por uma situação e alguma coisa nos chega com uma possibilidade de solução daquela situação, às vezes a gente faz que nem esses roceiros, continua sujo, passando por cima da ponte, ignorando o rio cristalino que está ali, ignorando a pessoa que veio trazer a notícia, ignorando a informação que nos chegou por um meio que a gente não acha muito sério e continuamos sujos. É isso mesmo. Eu costumo comentar que nós que estamos, como disse o André, passando por essas situações difíceis, nós nos mantemos assim, porque não nos conectamos a esse manancial divino. Esse manancial é esse rio de correntes de águas cristalinas, de energias puras, de energias benfazejas. E todos nós estamos aqui nessa matéria, presos à matéria, levando essa vida bem chão, sem nos conectarmos a esse manancial. É isso que a história nos lembra, que nós podemos nos banhar quando quisermos, nós podemos elevar os nossos pensamentos a qualquer momento, podemos nos conectar a essas energias divinas, solicitando esse banho cristalino, e nós vamos ver que vamos nos sentindo muito melhores, vamos tirando de nós essas cascas duras, essas vibrações densas. Tudo isso pode ser levado porque nós buscamos através da nossa vontade. Não adianta nada você querer que as coisas modifiquem na sua vida se você não fizer a sua parte. A nossa parte é essa, de buscarmos aquilo que nós desejamos. Então, se você deseja melhorar, se você deseja ter uma vibração melhor, se sentir melhor, você tem que buscar essas energias, você tem que buscar esse rio divino, esse rio cristalino, e assim você vai se sentindo bem melhor. Se todos os dias você pensar nisso, se todos os dias você se conectar a essas energias, você vai ver a mudança que vai acontecer no seu padrão vibratório, na sua harmonia, você vai se sentir muito melhor. E isso não significa ir na igreja. Uhum. Não, porque a igreja está cheia de gente que está sujo que nem o roceiro. Que foi na igreja e continua sujo, foi lá apenas fazer o meio de campo, de parecer que está fazendo a sua parte, quando não está. Na igreja, que eu digo, qualquer igreja, o centro espírita, o templo budista, qualquer situação em que a religião é apenas formal,
Isso que a Solange falou não tem nada a ver com a igreja, está falando daquilo que é essencial. Você não precisa, como a dona Leonor do livro do Lúcio, Esculpindo o Próprio Destino, não precisa da igreja para ser ajudada pela divindade. A divindade, com esse rio maravilhoso que está disponível o tempo todo, está à disposição de quem quiser acessar. Somos nós os indiferentes, que a gente acha que porque foi lá na cerimônia, no culto, a gente já está protegido. Não. Nossas bênçãos muitas vezes chegam por caminhos muito diferentes. Será que você não está sendo um desses que reclama da sujeira, mas se nega a entrar no rio? Por quê? Porque você não acredita nessas coisas. Às vezes, como a Solange disse, você aconselha uma pessoa da família, vai tomar um passe, a pessoa, não gosto, é muito demorado, eu quero uma coisa rápida. Passe drive-thru. Se o cara chega de carro, o nego põe a mão lá e já vai embora. Quer dizer, isso não funciona, não é desse jeito. Não é essa simplicidade, esse simplismo, não é nem simplicidade, é um simplismo não é um ritual. Que resolve. Não é um ritual. Não é um ritual. Essa conexão é a conexão da essência. Você com o seu Pai, você com o Criador, você com o amor divino. E você se abastecendo disto. Escute as boas coisas, como disse um velho ditado chinês, mesmo que elas sejam ditas por um papagaio. Escute. Às vezes, quem não gosta de você te fala mais verdades do que um amigo. Porque o amigo não tem coragem de dizer para você o que você parece que você é. Mas um inimigo, uma pessoa que não vai com a sua cara, joga na sua cara que você é isso, é aquilo lá. Preste atenção. Não é que é tudo verdade, mas alguma coisa de verdade deve ter ali para ele te tratar desse jeito. A sua postura deve ser arrogante, deve ser pretensiosa, deve ser agressiva para muitas pessoas e você acha que isso é normal. Que você, não, eu não sou assim, não, é assim para todo mundo que está convivendo com você. Então escute, aprenda com isso, porque às vezes você está perdendo a oportunidade e o povo, o rio, o universo está dando gargalhada de você. Você não está se ajudando. Quando você morre de sede na porta da bica, você não toma. Por orgulho, por egoísmo. Como diz a pergunta 785 do Livro dos Espíritos. Observe bem, às vezes Deus utiliza a boca de pessoas que a gente não considera para nos ajudar, para ver se a gente realmente é pobre de espírito, ou seja, que a gente seja humilde para aprender de qualquer um e agradecer a lição que recebemos, né? Veja só quantas belezas num texto tão pequenininho, né? A gente aprende tanta coisa. Muito Solange? lindo. O que me chama a atenção aqui também... desculpa, Fala. Já estamos no horário, né? Mas então, pode dizer, ainda tem umas horinhas. Essa questão de nós mergulharmos na sujeira do nosso próprio pretérito, que Chico coloca aqui. Ou seja, nós vamos permanecer mergulhados nessa sujeira do nosso passado, naquele eu velho, naquele eu que nós estamos acostumados a ser, sem buscarmos nos banhar nessas águas divinas. Então, acho que isso a gente sempre precisa Eu pensar. sou assim, desde que eu me conheço. Eu não tenho outro jeito de mudar, eu tô acostumado. Então deixa o rio dar risada, deixa a dor da risada, deixa a doença da risada de você, até que você encontre um jeito de sair do que você pensa que é, não é mesmo? Isso aí, Solange, assim bem mesmo. lembrado. Vamos lá, ok. Nós daremos continuidade então a esse belo livro, acompanhe conosco no próximo capítulo e Vamos lá então, vamos agitar o corpício, vamos entrar na banheira divina, vamos tomar o banhinho sagrado para melhorar a nossa evolução espiritual, tá bom? A gente espera você no nosso próximo programa Alegria de Viver. Tchau, grande gente. beijo. Tchau.